Quero aqui, juntamente com os irmãos, fechar esse capítulo 4, observando aqui o verso 18 e mostrando, aprendendo aqui juntamente com Paulo, como encarar o desânimo, né? Então Paulo aqui, ele não ignora o sofrimento a princípio. O que ele passa a mostrar é uma receita prática, começando da parte negativa para a parte positiva. E depois ele vai mostrar uma justificativa do seu argumento. E nesse versículo 18 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, está da seguinte maneira escrito: não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, primeiro ele usa essa primeira parte no negativo. Não atentando nós nas coisas que se veem. Vale a pena observar que Paulo está agrupado. Ele não está falando para aquelas pessoas, vocês façam isso. Ele está dizendo, nós devemos atentar para as coisas, ou senão não atentar. Nesse princípio aqui ele está dizendo, não atentando nós para as coisas que se veem. A expressão no original significa não fixar os olhos em, não concentrar a atenção, ou seja, não concentrar a atenção nas coisas que se veem. Outras expressões sinônimas, é como se ele dissesse assim, não fique matutando nas coisas que se veem, ou cuidando das coisas que se veem. Mas, pelo outro lado, ele usa o positivo, dizendo, mas devemos atentar para as coisas que não se veem. Então, Paulo, ele usa, no verso 17, aquela balança para pesar o sofrimento e a eternidade, ou seja, o sofrimento e a glória futura. E ali ele coloca o sofrimento, ele chama de leve, quanto à glória futura ele chama de coisa, algo pesado, né? Algo que incomparável. Aqui ele usa a expressão olhar, fixar. Ele apela para a questão do olhar para as coisas que não se veem. A pergunta é, como é que vamos olhar para uma coisa ou para coisas que a gente não vê? O que é que Paulo estava relacionando aqui? Primeiro, Paulo não estava relacionando aqui os olhos físicos, mas Paulo estava relacionando aqui os olhos do coração. Os olhos do coração, como está escrito lá em Mateus 6:22, quando ali Jesus faz uma analogia, fala do olho bom e do olho mau, né? Dizendo, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Porém, se seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Caso a luz que há em ti for trevas, então quão grandes trevas serão, né? Contexto ali de Mateus. Eu creio que já pega um pouco aqui, né? Segue ali o Sermão do Monte. E ele fala que o olho bom, né, consegue clarear todo o corpo. Eu creio que Paulo joga esse exemplo para nós, como olho bom. Ou seja, Paulo tinha um olho bom e era capaz de iluminar todo o seu corpo, todo o seu ser, toda a sua existência. Esse olho bom, ele está falando do Espírito Santo. Como ele diz em Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus.
próprio Jesus diz que o Espírito ensinará em todas as coisas, ali no capítulo 14 de João. Então é a liderança do Espírito na vida do homem, servindo como base, como a luz que ilumina. Então Paulo está chamando aqueles irmãos mediante aquilo que ele já tinha. Paulo tinha os olhos bons. E na suposição, na sua visão, ele crê que os irmãos também tinham. Então ele disse: vamos atentar para as coisas que não se veem, mas não vamos atentar para as coisas que se veem, ou seja, não vamos colocar as coisas de igual modo, vamos mostrar a diferença de uma para com as outras. E aí ele parte para um argumento explicativo. E na última parte do versículo ele vai explicar, dizendo: porque as coisas que se veem, elas são temporais, e as que não se veem são eternas. Então ele coloca um raciocínio muito lógico aqui. A questão é trocar uma coisa por outra. Para a gente trocar uma coisa por outra, é preciso haver em nós a verdadeira vida. Veja, quando Paulo, antes dele se converter a Cristo, ele via as coisas de um jeito. E quando ele se converteu a Cristo e passou a andar na direção de Deus, ele passou a ver as coisas de outro jeito. Então Paulo, ele passou a ver as coisas no ângulo eterno, no ângulo futuro, no ângulo onde algo ia ser para sempre e que o sofrimento acabaria e que o descanso ia chegar e não ia terminar. Então ele aprendeu e ele junta esses elementos de experiência e de aprendizado na palavra e com o próprio Deus para mostrar para aqueles irmãos, mostrando que, olha, as coisas que a gente vê ou que estamos vendo, elas são passageiras. Elas podem serem difíceis, trabalhosas, angustiantes, mas elas são passageiras. Se a gente ficar matutando nessas coisas, o nosso rendimento vai ser negativo. Agora, se nós matutarmos nas coisas eternas, em Deus, no seu ensino, no seu conhecimento, naquilo que traz glória para Deus, ou seja, as coisas invisíveis, essas não vão passar. Essas serão para sempre. Então ele usa esses dois elementos aqui. Gostaria aqui de fazer uma aplicação prática. Que Deus ajude cada pessoa, cada um de nós. Mas essa não é uma realidade para muitas pessoas. As coisas deste mundo têm ganhado uma proporção tão grande dentro das igrejas que as coisas eternas têm desaparecido. As pessoas não estão mais preocupadas em ver o que dura para sempre. Mas as pessoas são pessoas imediatistas. É aquilo que eu pego, é aquilo que eu desfruto. Por que as pessoas hoje são assim, ou em todos os tempos? Quero voltar a uma colocação anterior que eu falei. Isso depende bem dos olhos. Se meu olho for mau, então todo o meu corpo vai estar em trevas. A expressão trevas significa escuridão. Uma pessoa no escuro não enxerga. A pessoa, para enxergar, precisa de luz.
Ou seja, Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Então, para nós olharmos para as coisas que não se veem, vai depender do olho que em nós habita. Se é um olho bom ou se é um olho mau. Essa é a realidade que Paulo chama aqui. Vamos olhar. A palavra que aparece no original significa olhar com os olhos abertos. Como pode? Só pode olhar com olhos abertos? Isso é muito lógico. Mas ele está colocando uma intensidade. Olhar mais, enxergar mais as coisas que não se veem. Mas eu volto a repetir, isso tem a ver com o olho. O olho que é um comando interno que existe no meu e no seu coração. Dependendo desse olho, é que nós vamos ver o eterno e o valor do eterno. Sem esse olho, como disse Jesus lá no capítulo 6, verso 22 e o verso 23, na verdade ali do capítulo 6 de Mateus, ele chega a dizer que quando a pessoa acha que o olho mau é bom, aí ele vai dizer então quão grande trevas vai ser na sua vida. Ou seja, quando a pessoa vive afundada em pleno engano, mas ainda se julga estar certa, então as coisas se multiplicam, vai ganhar uma grandiosidade, uma monstruosidade, ou seja, aquelas trevas elas vão se multiplicar, porque aqui não há um exame correto, e esse exame correto a gente só enxerga à luz das Escrituras, onde Deus mostra com clareza o valor do eterno e pouco valor para o passageiro. Você vê que o próprio Pedro ele usa a expressão peregrino e forasteiros, quer dizer, aquele que não tem cidade, aquele que passa. Então essa é a visão de Paulo, por isso que ele intensifica. Olhe para as coisas eternas, porque elas não vão passar, elas vão permanecer para sempre, enquanto as que a gente vê, elas são transitórias. Muitas vezes nós não temos tempo, para lermos a Bíblia, não temos tempo para conversar com Deus, que estamos tão ocupados. Ocupados em quê? Qual é a coisa que tem mais valor? Ou seja, na balança, quem pesa mais, quem pesa menos. Por isso que Paulo aqui ele conclui esse texto mostrando para aqueles irmãos como vocês devem encarar o desânimo. Ou seja, vamos encarar o desânimo juntos. Não vamos atentar para as coisas que a gente está vendo. Não vamos fixar os olhos nelas. Mas pelo contrário, vamos fixar os olhos nas coisas que nós não estamos enxergando. Que é Deus. Deus é invisível, mas é real. E aí ele conclui justificando. Se você coloca seu coração nas coisas que você está vendo neste mundo, essas coisas vão passar juntamente com você. Mas se você coloca seus olhos nas coisas que não se veem, ou seja, em Deus, da maneira certa, crendo que Ele é o único Salvador e que Ele pagou o preço completo pelos meus e pelos seus pecados. E aí vamos dizer aquela frase, em Cristo somos mais do que vencedores. Mas é uma questão de observarmos, como diz ele no capítulo 11 da sua primeira carta aos Coríntios. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Que cada um de nós venhamos fazer esse exame cuidadoso, para ver onde nós estamos olhando ou examinando
como são os nossos olhos. Se meu olho é bom ou se meu olho é mau. Se meu olho enxerga as coisas eternas ou que meus olhos enxergam somente as coisas passageiras. E que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Amém.